O ar estava carregado de uma quietude que não era natural. A floresta, densa e antiga, parecia conter a própria respiração de algo que não pertencia ao mundo conhecido. As árvores, curvadas como se estivessem protegendo segredos profundos, estendiam seus galhos em direções estranhas, como se tentassem capturar a luz do sol e escondê-la. O chão era uma tapeçaria de folhas secas e musgo, mas entre as sombras algo brilhava, um brilho frio e inorgânico que não se movia com o vento. A única música que ecoava era o zumbido distante de insetos, um som que parecia mais um aviso do que uma simples presença natural. A lua, quase cheia, pendia no céu como um olho de mármore, observando tudo com uma quietude opressiva. O cheiro do ar era diferente. Não era apenas o aroma da floresta, era algo mais denso, como se houvesse um componente metálico ou uma mistura de decomposição que não podia ser explicada por nada da natureza. Alguns ramos estavam quebrados e os fragmentos de madeira eram cobertos por uma camada de algo que parecia cera, mas não era. Era como se o próprio tempo tivesse se congelado ali, preservando uma realidade que não era a de antes. O som de passos na folha seca ecoava com uma intensidade estranha, como se a própria terra estivesse ouvindo cada movimento com antipatia. Por trás de uma fileira de árvores, uma luz fraca piscava. Não era uma luz de fogueira nem de lanternas. Era algo que parecia pulsar, como se estivesse respirando. Era a primeira vez que algo tão artificial existia ali e o pensamento já era suficiente para causar uma ondulação de medo. O coração batia mais forte e o sangue corria mais rápido, como se o corpo estivesse se preparando para algo que não sabia o que era. As sombras pareciam se mover lentamente, como se houvessem consciência própria. Algo estava errado, algo estava ali esperando. E então o silêncio se quebrou. Um som não de uma criatura, mas de algo que não podia ser classificado como tal ecoou entre os ramos. Era um som baixo, mas profundo, como se viesse de dentro da própria terra. Não era um som de vida, mas de algo que existia fora dos limites da compreensão humana. Uma sensação de desespero surgiu, como se o próprio ar estivesse se tornando pesado demais para respirar. O céu, antes tranquilo, agora parecia mais distante do que nunca. A lua, quase cheia, parecia um olho fixo, observando tudo com uma paciência que era quase ameaçadora. A floresta, antes cheia de movimento sutil, agora parecia congelada em sua própria existência, como se estivesse preservando um segredo que não poderia mais ser ignorado. E por fim, o brilho que piscava se tornou mais forte, iluminando a folha e revelando algo que não deveria estar ali. Uma figura, mas não era uma figura humana. Era algo que parecia estar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Algo que não pertencia ao tempo, mas que estava ali esperando. Algo que não queria ser encontrado. E assim o terror começou. Doutor Helena Marlowe nunca imaginara que sua carreira como antropóloga e especialista em arqueologia a levaria a um lugar tão remoto, tão isolado de qualquer civilização conhecida. Mas quando a universidade lhe ofereceu uma oportunidade de investigar uma anomalia geográfica descoberta por satélites, uma área onde a vegetação crescia de uma forma incomum, como se estivesse influenciada por algo além da natureza, ela não conseguiu resistir. Era uma descoberta única, uma chance de tocar algo que poderia mudar a compreensão da humanidade sobre o mundo. Ela chegara à floresta há 2 dias, carregando uma mochila cheia de equipamentos e uma certeza cega de que a ciência poderia explicar tudo. Mas ao longo dos dias, a certeza estava se desfazendo. O lugar não era apenas remoto, era como se estivesse fora do tempo. A vegetação, apesar de viva, parecia estranha, quase artificial em sua forma. As árvores eram mais altas do que o normal e as folhas eram de uma cor que não podia ser definida como verde. Havia uma corrente de ar constante, como se algo estivesse escondido sob a superfície da terra, esperando por algo que não poderia ser explicado. Ela começou a sentir uma sensação de desespero crescendo dentro de si. Não era medo, era algo mais profundo, como se a própria existência estivesse sendo questionada. As noites eram a pior parte. Quando a luz do sol se apagava, a floresta se transformava em algo inquietante. Os sons desapareciam, como se o próprio mundo estivesse se fechando em torno dela. E então os sons começaram. Não eram de animais, eram de algo que não podia ser classificado como tal. Ela tentou racionalizar tudo. Talvez fosse o estresse da viagem ou a ausência de civilização, mas as coisas se tornaram mais estranhas a cada dia. Ela encontrou marcas na madeira de árvores, não eram marcas de animais ou de humanos, mas algo que parecia uma linguagem, uma forma de escrita que não reconhecia. Havia símbolos gravados, mas não eram de nenhuma cultura conhecida.
Era como se a floresta tivesse sido testemunha de algo que não podia ser compreendido por seres humanos. E então ela viu aquilo pela primeira vez. Foi à beira de uma clareira, onde as árvores se afastavam em uma formação que parecia deliberada, como se estivessem criando um círculo ao redor de algo. No centro da clareira, uma estrutura parecida com um altar estava escondida sob uma camada de folhas e musgo. Helena se aproximou com cuidado, sentindo o peso do ar ao seu redor, como se estivesse prestes a destruir algo sagrado. Ela não sabia o que era aquilo, mas ao tocar o altar com as mãos, uma onda de energia percorreu seu corpo. Uma energia que não era nem fria nem quente, mas algo que parecia estar além de qualquer compreensão humana. E então ela ouviu a voz. Não era uma voz humana. Era algo que ecoava dentro de sua mente, como se estivesse falando em um idioma que ela não sabia, mas que já conhecia por instinto. Ela estava sozinha, mas não estava. E por algum motivo ela sabia disso. A estrutura era diferente de qualquer coisa que ela já tivesse visto. Não era um altar de pedra como os que encontrava em seu trabalho de arqueologia, era algo mais orgânico, como se tivesse sido moldado por algo que não era feito de mãos humanas. As superfícies eram lisas, mas não refletiam a luz como o metal ou o mármore. Pareciam feitas de uma substância que não era nem sólida nem líquida. O toque de Helena deixou uma marca, como se a própria estrutura tivesse se movido sob suas mãos. Ela se ajoelhou ao lado do altar, tentando entender. A energia que sentira ao tocá-lo ainda ecoava em seus ossos, como um eco de um mundo que não deveria existir. Ela passou os dedos sobre a superfície e, de repente, uma imagem surgiu em sua mente, não como uma visão, mas como um sentimento. Era um lugar onde o céu era feito de estrelas que não existiam na realidade. Um lugar onde as árvores eram feitas de luz e os rios corriam de cima para baixo. Um lugar onde o tempo não era linear, mas uma onda que subia e descia como se estivesse em constante movimento. Era algo que não poderia ser descrito com palavras, mas que ela sentia como se estivesse vivendo. E então a voz voltou. Não era mais só um eco, era algo que parecia estar falando diretamente para ela. Não era uma língua que ela entendia, mas sentia que estava sendo dito algo importante. Era como se a própria estrutura estivesse tentando lhe dizer que ela estava perto de algo que não deveria estar perto. Ela sentiu um frio subir pela coluna, como se algo estivesse se aproximando. Ela se levantou abruptamente, respirando com dificuldade. Seu coração batia como se estivesse sendo pressionado por algo invisível. Ela estava sozinha, mas não estava. Ela não sabia como, mas sentia que algo estava ali observando-a. Ela precisava sair daquele lugar. Ela precisava ir embora. Mas algo lhe dizia que não poderia. Ela se moveu com passos hesitantes, como se cada passo fosse um ato de desafio contra algo que não podia ser vencido. A floresta ao seu redor parecia mais densa agora, como se estivesse se fechando em torno dela. O ar estava mais pesado, como se estivesse cheio de uma substância que não podia ser respirada. Ela ouviu o som novamente, não era o som de um animal ou de uma criatura qualquer. Era algo que parecia estar vindo de dentro da própria terra. Um zumbido baixo, como se algo estivesse se movendo lentamente em direção a ela. Ela se virou, mas não viu nada. Mas sentiu. Algo estava ali. Ela tentou se lembrar de onde estava. Era uma floresta, mas não era qualquer floresta. Era algo que parecia ter sido criado para esconder algo. Ela olhou para o céu, onde a lua quase cheia ainda estava pendurada como um all-L object inquietante. Ela sentiu uma onda de medo crescer dentro de si. Era um medo que não era só de ser atacada, era de ser compreendida. Ela sabia que algo estava ali, algo que não pertencia ao mundo humano. E por mais que tentasse racionalizar tudo, ela sentia que estava perdendo o controle sobre o próprio pensamento. Ela estava sendo observada. E por mais que quisesse correr, ela sabia que não poderia escapar. Porque algo estava esperando por ela. Ela se sentou no chão da floresta, respirando com dificuldade. O coração batia forte, como se estivesse tentando escapar do seu peito. Ela estava sozinha, ou pelo menos acreditava que estava sozinha. Mas algo estava lá, algo que não deveria existir. Ela fechou os olhos, tentando acalmar os pensamentos que a assolavam, mas cada tentativa de racionalizar o que estava acontecendo parecia ser inútil. O mundo ao redor dela parecia estar se desmoronando em si mesmo. O tempo era uma ilusão e ela sabia disso. Ela havia sentido a energia do altar, havia ouvido a voz que não era de um ser humano, e agora,
Algo dentro dela estava se perguntando se ela já não era mais humana. Ela tentou se lembrar de como havia chegado até ali. A floresta, a estrutura, a voz. Tudo parecia estar acontecendo em sequência lógica, mas ela sentia como se estivesse fora de tempo, como se estivesse presa em um lugar que não deveria existir. Ela olhou para as mãos e, por um momento, sentiu que algo estava acontecendo com elas. Elas tremiam como se estivessem sendo movidas por algo que não era ela mesma. Ela tentou controlar os movimentos, mas não conseguia. Era como se algo estivesse manipulando seus dedos, como se estivesse desenhando algo no ar. Ela não sabia o que estava fazendo, mas algo dentro dela sabia. Ela tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela sentiu que estava sendo controlada por algo que não podia compreender. E então ela ouviu a voz novamente. Mas dessa vez era diferente. Não era mais uma voz que estava falando com ela, era como se ela estivesse sendo falada por algo que não tinha uma forma definida. Era como se estivesse sendo conectada a algo que não era humano, algo que não tinha consciência, mas que a estava usando como um meio para se expressar. Ela sentiu um frio percorrer sua coluna vertebral, como se algo estivesse se infiltrando em seu corpo. Ela sentiu uma dor não física, mas algo que parecia estar vindo de dentro dela mesma. Ela queria gritar, mas não conseguia. Ela sentiu que algo estava dentro dela agora, algo que não era parte dela, mas que estava se tornando parte dela. Ela sentiu que estava sendo transformada. Ela sentiu que estava sendo redefinida. Ela não sabia se isso era bom ou ruim, mas ela sabia uma coisa. Ela não era mais quem ela era antes de entrar nesse lugar. E algo dentro dela sabia que nunca mais seria. Ela estava de pé novamente, mas sentia que algo havia mudado dentro dela. O mundo ao redor parecia diferente agora, não era mais uma floresta, mas algo mais profundo, algo que parecia estar além da compreensão humana. Ela se moveu com passos lentos, como se estivesse andando em um sonho que não poderia ser acordado. O ar estava mais denso agora, como se estivesse cheio de uma energia que ela não conseguia compreender. Ela olhou para o céu novamente, onde a lua quase cheia ainda estava pendurada como um objeto inquietante. Mas agora ela parecia diferente, não era mais um astro distante, mas algo que parecia estar conectado a ela de alguma forma. Ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo novamente, mas dessa vez não sentiu medo. Ela sentiu algo que não sabia como chamar. Ela sentiu como se estivesse conectada a algo maior que ela mesma. Ela sentiu como se estivesse sendo guiada por algo que não era humano. Ela sentiu como se estivesse sendo usada por algo que não tinha um nome. Ela sentiu como se estivesse prestes a se tornar parte de algo que não poderia mais ser compreendido. Ela sentiu como se estivesse prestes a se tornar algo que não poderia mais ser chamado de humana. Ela não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Mas ela sabia uma coisa: ela não podia mais voltar. Ela não era mais quem ela era antes de entrar nesse lugar. E algo dentro dela sabia que nunca mais seria. Ela estava de pé novamente, mas sentia que algo havia mudado dentro dela. O mundo ao redor parecia diferente agora, não era mais uma floresta, mas algo mais profundo, algo que parecia estar além da compreensão humana. Ela se moveu com passos lentos, como se estivesse andando em um sonho que não poderia ser acordado. O ar estava mais denso agora, como se estivesse cheio de uma energia que ela não conseguia compreender. Ela olhou para o céu novamente, onde a lua quase cheia ainda estava pendurada como um objeto inquietante. Mas agora ela parecia diferente, não era mais um astro distante, mas algo que parecia estar conectado a ela de alguma forma. Ela sentiu uma onda de energia percorrer seu corpo novamente, mas dessa vez não sentiu medo. Ela sentiu algo que não sabia como chamar. Ela sentiu como se estivesse conectada a algo maior que ela mesma. Ela sentiu como se estivesse sendo guiada por algo que não era humano. Ela sentiu como se estivesse sendo usada por algo que não tinha um nome. Ela sentiu como se estivesse prestes a se tornar parte de algo que não poderia mais ser compreendido. Ela sentiu como se estivesse prestes a se tornar algo que não poderia mais ser chamado de humano. Ela não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. Mas ela sabia uma coisa: ela não podia mais voltar. Ela não era mais quem ela era antes de entrar nesse lugar. E algo dentro dela sabia que nunca mais seria. Sing, título: A Floresta que Nunca Acordou.
Era uma noite sem lua quando o silêncio da floresta se rompeu. A única luz vinda das estrelas tremulava, como se tivesse medo de tocar o chão. A floresta era antiga, muito mais antiga do que qualquer ser humano poderia compreender. As árvores de troncos grossos e folhas que brilhavam sob a luz noturna pareciam estar ouvindo algo que ninguém mais ouvia. Ela estava de pé no centro da clareira, olhando para o altar que havia descoberto. A estrutura era diferente de tudo que ela já tivesse visto. Não era feita de pedra nem de madeira, mas de algo que parecia vivo. Seus dedos, ainda tremendo, tocaram a superfície uma última vez. E então ela ouviu. A voz não era de um ser humano. Era uma onda de energia que parecia estar dentro de sua mente, falando em um idioma que ela não conhecia, mas que sentia como se fosse seu. Era uma voz de outro mundo, um mundo que não existia mais, mas que ainda estava presente ali naquela floresta. Ela sentiu algo se mover dentro dela, algo que não era parte de seu corpo físico, mas que a estava transformando. Ela não era mais humana, não exatamente. A floresta parecia estar respirando com ela agora, como se a tivesse aceitado como parte de si mesma. As árvores se curvavam suavemente para ela, como se estivessem sussurrando segredos que ninguém mais poderia ouvir. Ela sentiu que a floresta a estava observando, mas não com hostilidade e com curiosidade, talvez. Ela sentiu que estava sendo chamada para algo maior, algo que não poderia ser compreendido por sua mente humana. Ela sentiu que estava prestes a se tornar parte da floresta, parte de algo que não tinha um nome, mas que existia em todos os lugares ao mesmo tempo. Ela fechou os olhos e, quando os abriu novamente, não estava mais naquele lugar. Ela estava em um mundo onde o tempo não existia. Um mundo onde as estrelas eram feitas de luz e sombra, onde as árvores cantavam canções antigas e onde o céu era um mar de estrelas que nunca dormia. Ela era parte desse mundo agora. Ela não era mais apenas um ser humano, ela era algo mais, algo que a floresta havia escolhido. Ela sentiu que estava sendo guiada para algo maior, algo que não poderia ser compreendido por quem quer que fosse. Ela não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição, mas ela sabia uma coisa: ela não podia mais voltar. Ela não era mais quem ela era antes de entrar nesse lugar. E algo dentro dela sabia que nunca mais seria.